Muitas pessoas não respeitam os outros, acham que podem humilhar outras pessoas, acham que podem então mostrar a sua superioridade, a sua autoridade, se desfazendo das outras pessoas, tratando mal, tratando com desrespeito. E talvez você seja uma dessas pessoas que em alguma situação ou em algum grupo a qual você pertença, você já tenha se sentido desrespeitado. E isso pode acontecer de você ser desrespeitado, às vezes por outra pessoa, mas pode acontecer de você ser desrespeitado sempre pela mesma pessoa. Às vezes essa pessoa ela pode estar ali numa condição de chefia, de liderança, exercendo algum tipo de autoridade. Algumas pessoas gostam de humilhar os outros por conta da condição social que elas possuem, da quantidade de dinheiro que elas têm. Então, se você é uma pessoa que já foi desrespeitado, já foi humilhado e pensa que você não pode fazer nada a esse respeito, eu quero dizer que não, você pode sim. E eu vou dar para vocês hoje aqui 4 dicas do que você pode fazer para ser respeitado, para que a sua presença seja respeitada. Eu vou falar aqui pela minha experiência própria, tá bom? Então, se você quiser saber quais são os fundamentos do que eu vou falar, você vai ter que perguntar para um psicólogo, para alguém que seja terapeuta. Eu sei na prática por conta da minha própria vida, por conta das pessoas com as quais eu convivo, e já convivo há bastante tempo. Eu trabalho então com pessoas com autoridades, pessoas que pela hierarquia, tanto no meu ambiente de trabalho, como pela hierarquia social, ou mesmo pela quantidade de dinheiro que elas possuem, elas estão num nível muito superior ao meu, e mesmo assim, eu sei que é possível você ser respeitado independentemente do ambiente que você esteja, independentemente da condição social ou funcional, né, no seu trabalho que você tenha, ou mesmo em qualquer outro lugar. Isso vale até mesmo para um ambiente de uma igreja. Deixa bem, uma coisa que é importante é logo no primeiro contato que a pessoa faz com você, é importante que se você vai cumprimentar alguém, que você não fique sentado e cumprimente a pessoa de baixo para cima, que você se levante, né, para você estar no mesmo nível da pessoa, e que ao cumprimentar a pessoa, você não olhe, não desvie o olhar, não olhe para cá, nem para lá, e nem para as mãos da pessoa. Você olhe, cumprimente, estenda a mão, aperte a mão da pessoa, olhando nos olhos da pessoa. Isso é muito importante. Você não deve absolutamente nada a ninguém, e o fato de alguém ter uma condição superior à sua, isso não faz com que você tenha que se encolher diante dessas pessoas. Você pode sim estender a mão, apertar com toda tranquilidade, independentemente de qual cargo você exerça aí no seu trabalho, na sua igreja, por mais simples que seja a função que você exerça. Se você for cumprimentar alguém, aperte a mão, né? Esteja de pé, né? No mesmo nível da pessoa, aperte a mão, olhe bem nos seus olhos e cumprimente. Como vai? Tudo bem? Se você tiver que se apresentar, é muito prazer, Solon, e você se apresenta, tá bom? Então esse aí é uma dica muito importante. Logo nesse primeiro contato, é muito bom que as pessoas notem que você não se intimida, né? Isso não tem nada a ver com desrespeito. Quando você faz isso, quando você olha nos olhos da pessoa, quando você segura as mãos, aperta, né, e fala sem estar assim sendo intimidado, sem se sentir intimidado, isso não tem nenhum tipo de desrespeito. Agora, a pessoa que for te cumprimentar, ela vai notar isso logo quando ela apertar a sua mão, né? Quando você pegar, segurar firme a mão dela assim, entendeu? Olhando bem nos olhos, respondendo a ela, olhando nos olhos, a pessoa vai notar sim que ela está diante de alguém que tem segurança na sua pessoa, independentemente da sua condição social, condição econômica e tudo mais, ou mesmo na sua hierarquia aí, pode ser mais baixo sem problema.
Então, esta é a primeira dica que eu dou para vocês, tá bom? A segunda dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você está, então, conversando com algumas pessoas, talvez algumas pessoas elas sintam que elas têm mais direito de falar que os outros, e elas acham que elas podem tomar para si a palavra quando elas quiserem. Então, a pessoa está ali, começou a falar, e aí ele pega e... né, parece que a pessoa não está falando, né? A pessoa que estava falando ali num grupo, e ela começa a falar, atropela, e aquela pessoa que estava falando, ela acaba ficando assim recolhida, porque ela não tem oportunidade de falar. Então, a minha dica é o seguinte, né? Eu já participei de muitos grupos de trabalho, de todo tipo de grupo de trabalho, com todo nível de pessoas, e se você vai falar, se está na hora de você falar, você começa a falar. Se alguém, uma pessoa que acha que tem mais direito de falar do que você, te interromper e começar a falar, você simplesmente para e fica olhando fixamente para essas pessoas, para esta pessoa, fica olhando fixamente para ela, né? Você para, todas as pessoas vão notar e uma hora ela vai perceber também. E você parou e você não tire os olhos, continue olhando. E aí, se ela, por um pouquinho de educação que ela tiver, ela fala assim: oh, não, eu te interrompi, você estava falando, aí você pergunta: então eu posso continuar a dizer o que eu estava dizendo? Você permite que eu continue? Então, isso vai ser suficiente para que ela entenda que você também tem o seu momento de falar e que ela precisa te ouvir. Independentemente, eu sempre falo, independentemente da sua condição social, econômica, financeira, independentemente do cargo que você ocupe aí na sua empresa, na sua igreja, qualquer lugar que seja. Se você está falando, é a sua vez de falar, então você termine o seu raciocínio até que você passe a palavra. As pessoas educadas, elas têm que entender que cada hora um fala. Não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Então nós temos que aprender a ouvir os outros sem ficar interrompendo. Porque o que você vai falar é tão importante quanto aquilo que qualquer outra pessoa vai falar. E se você tiver essa noção de importância, você vai entender sim, que você também tem o direito e o que você vai falar também tem relevância e por isso você quer ser ouvido. Então tá, já é a segunda dica. Vamos para a nossa terceira dica. A nossa terceira dica é a seguinte: sabe aquelas pessoas que gostam de fazer piadinha com os outros? Então, e aí você está num grupo e alguém vai e solta uma piadinha, faz uma piadinha em relação ao seu cabelo, em relação à sua roupa, em relação à sua expressão, faz uma piadinha em relação a alguma coisa que você faz. Aquela pessoa, ela quer te ridicularizar, fazendo uma brincadeira, que não é uma brincadeira, mas ela está muitas vezes constrangendo as pessoas e faz isso porque se sente superior e quer mostrar que ela pode fazer qualquer coisa. Essas pessoas normalmente elas não gostam que façam brincadeira com elas, tá certo? Elas gostam muito de fazer brincadeira com os outros, mas elas não gostam que se façam brincadeiras com elas. Então tá, se você estiver convivendo com uma pessoa dessas que gosta de repente, num ambiente qualquer, num ambiente público especialmente, fazer uma brincadeirinha com você, te expondo, você tem duas opções: ou você vai ficar dando aquele risinho, sorrisinho amarelo, ou você vai fazer o seguinte: você depois deixa a pessoa falou, aí você, por favor, eu não entendi bem aqui, será que você poderia repetir a piada? Peça para ela repetir a piada. Por quê? Porque primeiramente ela vai perceber o seguinte: você não estava muito preocupado, entendeu, com aquilo que ele estava fazendo, mas você, de algum modo, você coloca aquela pessoa numa situação constrangedora que ela queria colocar você. Então, em vez dela te constranger, você vai fazer com que ela repita a piada. Você pode repetir essa piada, por favor? Não prestei atenção, não entendi. Aí a pessoa vai ter que... Só que uma piada contada pela segunda vez, ela já não tem graça. A pessoa, ela pode repetir a piada e ficar aquele negócio sem graça, ou ela pode dizer, não era nada, né? E a pessoa... Mas, seja como for, ela vai perceber, né, que você, primeiro, não foi afetado por essa piadinha. E segundo, que você não se interessa muito por esse tipo de comportamento, tá certo? E que você gosta pelo menos de conversar com pessoas que tenham mais respeito pelas outras pessoas. Então, essa foi a terceira dica. Agora, a quarta e mais importante de todas as dicas, se você quer ser respeitado em qualquer lugar. Veja bem, talvez as pessoas, elas
não se intimidem, né, com a forma como você se apresenta, não se intimidem com aquilo que você diz. Elas realmente te desprezam absolutamente, e elas acham que, apesar de tudo, apesar de você, né, se posicionar, não achar gracinha de piadas e essas coisas todas, elas mesmo assim elas acham que elas podem te humilhar, que elas podem te destratar na frente de outras pessoas. E a quarta dica é a mais importante: se você estiver em um ambiente público e alguém estiver assim, sem freio, sem limite, sem filtros, fazendo brincadeira com você, e você já deu um sinal de que você não gosta daquilo, que você não quer, aquilo não é o ambiente, aquilo você não acha isso razoável, se você já deu o sinal e a pessoa não percebeu nenhum dos sinais, nenhuma das dicas que eu estou dando para vocês aqui, a quarta dica, ela é fundamental: não fique num lugar onde você não é respeitado. Simples assim. Nunca fique em um lugar onde as pessoas não respeitem a sua presença. Se as pessoas não respeitam a sua presença, aí não é o seu lugar. Saia daí, e as pessoas vão entender quando elas te encontrarem novamente, depois que você virar as costas e sair. Essas pessoas, se elas tiverem um mínimo de sensibilidade, elas vão se desculpar, ou se não, se são pessoas realmente sem filtro, se são, né, pessoas com uma inclinação para psicopatia, qualquer uma delas, então aí simplesmente você não vai se submeter a nenhum tipo de tratamento desrespeitoso. É assim, funciona sempre. E se não funcionar nas 3 primeiras, na 4ª vai funcionar, porque você só vai ser desrespeitado se você quiser e se você permitir. Que Deus abençoe a sua vida e que essas dicas possam servir para que você exerça e melhore a sua dignidade como pessoa e o respeito que você merece, independentemente com quem você estiver tratando. Um abraço.